Repórter CBN. Quarta-feira, 30 de novembro de 2022. A Polícia Rodoviária Federal informou que cabia à concessionária que administra a BR-376 decidir sobre o fechamento do tráfego no trecho de Guaratuba, no litoral do Paraná. Na noite de segunda-feira, um deslizamento de terra atingiu 15 veículos e 6 caminhões. Ao menos 2 pessoas morreram. Os bombeiros estimam que o acidente tenha deixado cerca de 30 desaparecidos. Ontem, a Defesa Civil do Paraná informou que a companhia Artérias Litoral Sul, que administra a estrada, sabia dos riscos de deslizamento no local. Apenas 5% dos estudantes brasileiros terminam o ensino médio da rede pública com um aprendizado considerado adequado em matemática. É o que mostra um estudo que levou em conta os resultados do Sistema de Avaliação da Educação Básica de 2021. Em 16 estados, não se chega nem a esse percentual. Em âmbito nacional, 57% dos estudantes que estavam prestes a se formar no ano passado tinham conhecimento insuficiente na disciplina e 38% somente o básico. A defasagem na aprendizagem de matemática no país é histórica e piorou durante a pandemia de Covid-19. O Serviço de Emergência da Ucrânia informou que 9 pessoas morreram em incêndios residenciais nas últimas 24 horas. Elas tentavam aquecer as casas em meio à falha no abastecimento de energia após ataques russos. Autoridades informaram que só no último dia foram registrados mais de 130 incêndios do tipo. Os ucranianos têm recorrido cada vez mais ao uso de geradores de energia, velas e cilindros de gás. No horário de Brasília, 3h03. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. Diário da Seleção. Oferecimento betnacional.com, a bet dos brasileiros. Sodimac, tudo para construir, reformar e decorar. Compre agora em sodimac.com.br, na loja ou no app. Promoção Torcida rumo ao Hexa Sempre TCL. Uma TV por dia, até dezembro. A rua é o nosso campo. Chevrolet, encontre novos caminhos. E Gerdau, a maior empresa brasileira produtora de aço. Brasil! Leonardo Dai, boa tarde. Tatiana Vasconcelos, boa tarde. A seleção brasileira fez hoje mais cedo o penúltimo treino antes do jogo de sexta, 4h contra Camarões. E o técnico Tite já formou nesta atividade um esboço de escalação que tem ainda algumas peças em aberto, mas que certamente será um time todo reserva. O Tite vai aproveitar o fato de o Brasil já estar classificado para descansar os titulares e dar oportunidades a mais jogadores nesta que é a última chance de descansar e testar antes de uma eventual decisão na Copa do Mundo. O Brasil está desenhado para enfrentar Camarões com Ederson no gol, Daniel Alves na lateral direita, Éder Militão e Bremer na zaga e Alex Telles na esquerda. No meio de campo, Fabinho, aí tem uma indefinição entre Fred e Bruno Guimarães e também uma indefinição entre Everton Ribeiro e Rodrigo. À frente, Antony, Gabriel Martinelli e uma disputa também em aberto entre Gabriel Jesus e Pedro. Time reserva sempre desperta alguma preocupação no torcedor, mas esse time reserva tem grandes jogadores, como por exemplo o Fabinho, que foi eleito recentemente o 14º melhor jogador do mundo na última temporada pela revista France Football, mas quase nunca está no 11 inicial do Brasil. Ter 2 volantes assim desse nível é sempre bom para a seleção brasileira, para o treinador Tite.
Desde que eu comecei a vir com mais frequência na seleção brasileira, o Casemiro sempre veio, sempre jogou em alto nível também, e sempre que eu joguei também eu dei conta do recado, creio que fui bem nas vezes que eu tive a oportunidade, e isso só mostra para o treinador que ele tem excelentes opções ali naquele setor do campo. Fabinho falando aí do Casemiro, que geralmente é o titular nesta posição. Uma outra preocupação quando falamos em time reserva é com um entrosamento, né? E aí eu abro passagem para o Alex Telles, lateral esquerdo, que vai jogar sexta-feira, que explica que o método de trabalho do Tite garante um time reserva que se entenda dentro de campo. A gente treina em todos os treinos, em todos os momentos, né? O professor trabalha todo mundo da mesma forma. Então, nós temos as equipes formadas e a gente trabalha já do processo todo das convocações, os jogadores já se conhecem, né? A gente sabe mais ou menos como cada um joga. E desde que a gente se apresentou para a Copa do Mundo, a gente treinou todos os dias, a gente está se conhecendo cada vez mais. Obviamente que o jogo te dá um pouco mais de dinâmica, mas os treinamentos a gente sempre procura fazer o mais intenso possível, o mais próximo do jogo. E essa equipe, sim, que estará, enfim, no próximo jogo, vai dar conta do recado e vai estar preparadíssimo. Quando falamos em time inteiramente reserva, falamos pensando no 11 que começou a Copa, né? O Alex Telles, o Militão e pelo menos um dos 3 do meio de campo seriam titulares em qualquer jogo, enquanto Danilo, Alexandre e Neymar estiverem machucados. Então um time reserva de ponta a ponta, pensando no 11 ideal e não no 11 possível para o momento. Por falar nisso, Danilo, Alexandre e Neymar continuam tentando voltar para as oitavas de final, processo de recuperação. O Danilo já trabalha no centro de treinamento, Neymar e Alexandre continuam trabalhando no hotel, ainda fazendo sessões de fisioterapia. O tempo está cada vez mais curto para que eles voltem no jogo das oitavas de final, que será segunda ou terça-feira. Tatiana. Obrigada, Léo. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz, ZYK 570, AM 1390 kHz, Rádio CBN Campinas. CBN Esportes Campinas, segunda edição. Apresentação: Rafael Pio. 3:09, chegando com o CBN Esportes Campinas, segunda edição desta quarta-feira, hoje dia 30 de novembro de 2022, o último dia do mês de novembro, essa edição mais curta, especial, mais cedo do CBN Esportes, porque daqui a pouquinho a rede CBN já começa a transmissão de Polônia e Argentina. É a decisão no grupo C, meus amigos. Vai pegar fogo essa última rodada do grupo C. Será que nossos hermanos vão ficar de fora? Mas a gente vai entrar agora na discussão, trazida a informação, inclusive, mais uma vez aí pelo Leonardo Dai na rede CBN. E eu quero dar boa tarde para Carlão de Freitas. Tudo bem, Carlão? Boa tarde, Pio. Boa tarde, ouvinte ligado no CBN Esporte, primeira edição. Vamos aí fazer aquele famoso esquenta, esse pré-jogo sensacional entre Argentina e Polônia, Lewandowski de um lado, Messi do outro, muita tradição. A Argentina perdeu em 74 para a Polônia, depois devolveu na Copa seguinte com o Mário Kempes dando um show. Então é uma partida com vários ingredientes, Piozinho. Ah, demais, demais. Fábio Scheibe, que é fã, assim como o Carlão de Freitas, do futebol argentino. Boa tarde, Fabião. Boa tarde, Rafael Pio, boa tarde, ouvintes CBN. Com certeza, eu adoro muito, gosto bastante do Campeonato Argentino, principalmente Libertadores da América também. Se bem que agora o Brasil está de sobras nesse Campeonato Sul-Americano, né? Mas a Argentina sempre tradicional. Daqui a pouco eu trago uma notícia sobre a Copa do Mundo de 2026, viu, Pio? Vem novidade por aí. Daqui a pouco, porque o mistério de Fábio Scheibe já está no ar. Ele vai trazer uma informação sobre a Copa do Mundo 2026. Já. Carlão de Freitas, escalação do Brasil, e agora um pouquinho diferente do que a gente falava pela manhã, Carlão. Tite, ele até divulgou essa provável escalação,
porque o próprio Tite coloca algumas dúvidas, e entre essas dúvidas, ele colocou o Pedro. Então é possível de que o Pedro comece no lugar do Gabriel Jesus em relação àquele time que a gente falava pela manhã. Então vamos lá. Ederson no gol, Daniel Alves, Éder Militão, Bremer e Alex Telles, até aí aquilo que a gente já havia discutido pela manhã. Fabinho, aí vem a primeira das dúvidas, Fred ou Bruno Guimarães, e por que essa dúvida? Aliás, as três dúvidas elas têm mais ou menos a mesma pegada. O Fred, ele não foi titular no primeiro jogo, então teoricamente o Fred tá mais descansado fisicamente, vamos dizer assim, embora tenha entrado no segundo tempo, no primeiro jogo tenha sido titular na última partida, mas saiu também antes do fim. Então Fred ou Bruno Guimarães. Aí vem Rodrigo ou Everton Ribeiro, isso porque Rodrigo, que não foi titular, mas entrou nos dois jogos também, teve uma minutagem maior, e o Tite quer observar o Everton Ribeiro também. Aí lá na frente, Antony, Gabriel Martinelli, e na frente, Gabriel Jesus ou Pedro, essa a dúvida do Tite. Principalmente sobre essas dúvidas, Carlão, Fred ou Bruno Guimarães, Rodrigo ou Everton Ribeiro, Gabriel Jesus ou Pedro. Olha, Fred e Bruno Guimarães, eu fico com o Bruno Guimarães, não só pela bola que tem, mas pela força, um jogador que parece estar mais afim, né? Um jogador que pode entregar mais que o Fred. O Fred eu achei meio água de salsicha ali naquele jogo, neste último jogo contra a Suíça, não ajudou tanto ali, né, no setor do meio campo. No ataque, Pedro e Gabriel Jesus, eu sou o Pedro, é claro que o Gabriel Jesus tem a sua qualidade, vive um momento interessante no Arsenal, mas o Gabriel já participou de Copa do Mundo, não fez um ciclo tão bom com o Tite, a não ser nessa reta final com a camisa do Arsenal, e o Pedro é a sensação do futebol brasileiro. Então, eu acho que até por esta ligação do torcedor brasileiro com o Pedro, não só o torcedor rubro-negro, mas o torcedor brasileiro em si, eu acho que nós merecemos acompanhar o Pedro nesta última batalha da primeira fase da Copa do Mundo. E a outra dúvida entre Rodrigo e Everton Ribeiro. É claro que o Rodrigo também vive um momento maravilhoso e talvez no lugar do Neymar é o cara que mais se encaixa. Mas por ser um jogo contra Camarões, em que o Brasil está classificado, fatalmente vai ficar com a primeira colocação, eu daria uma experimentada no Everton Ribeiro, viu, Pio? Eu tô com você também. Concorda, Fábio Chaib? Seria esse o seu time? Eu iria com o Rodrigo na frente, ou o Gabriel Jesus ou Pedro, mesmo Pedro fazendo muitos gols aqui no Brasil, merecia essa chance. E a questão do Fred, vale lembrar também que o Fred tem cartão amarelo, e nessa Copa do Mundo, como nas anteriores, 2 cartões amarelos. Verdade. Suspendem o jogador para a próxima partida. O Tite pode estar pensando nisso também, já que não quer perder nenhum atleta, como foi no caso em 2018, quando perdeu Casemiro naquele emblemático jogo contra a Bélgica, que fomos eliminados, né, Pio? É verdade, muito bem lembrado, Fábio Chaib. E Carlão, se ele coloca o Bruno Guimarães, é que eu gostei tanto da forma com que o Brasil jogou na estreia que eu tô já desenhando mais ou menos essa situação. Se ele começa com o Bruno Guimarães ao invés do Fred, ele mais ou menos arma como ele armou na estreia, que na estreia era o Casemiro junto com o Paquetá ali, o Neymar um pouco mais à frente, Carlão? Na verdade, ele só ficaria, mesmo com esse time reserva, ele só ficaria com um volante de contenção, na realidade, que é o Fabinho, né? Porque se você tem o Bruno Guimarães, que é um volante de origem, mas sai muito para o jogo, né? Um cara muito dinâmico, muito fogoso, e você tem ali o Rodrigo ou o Everton Ribeiro, que são 2 jogadores ofensivos de diferentes características, mas são adeptos da ofensividade, ele não muda muito o panorama da equipe, né? A dinâmica da equipe com relação à primeira partida, que nós gostamos tanto. O segundo jogo foi um pouco mais travado, mais truncado, mas o primeiro jogo, sim, foi um jogo legal de se acompanhar, em que as peças se encaixaram bem. Então, mais ou menos, ele monta uma equipe parecida com o que foi contra a Sérvia, com um jogador de contenção no meio, um de transição, que tem aí, consegue jogar defensivamente também, sai bem para o jogo, que é o Bruno Guimarães, e aí o talento, com o Rodrigo ou com o Everton Ribeiro, 2 jogadores ultra talentosos, de características diferentes, mas são 2 jogadores que têm uma qualidade fora do normal. Só para fechar, ele será titular, Dani Alves. Vai bater bumbo bem assim, não sei onde, hein, Carlão? Meu Deus do céu.
Ô Pio, é aquilo que nós falávamos pela manhã, né? Foi uma convocação controversa? Foi, eu concordo que foi. Mas se pegarmos a bola, vamos esquecer a idade, vamos esquecer o último clube do Daniel Alves, mas se pegarmos a bola do Daniel, a bola do Éder Militão e a bola do Danilo, o Daniel é o melhor de todos. E num jogo de, entre aspas, em casado contra solteiro, que vai ser diante de Camarões, dá a faixa pro Daniel, faz essa homenagem para ele. Agora, Tite, não me venha com Daniel Alves contra o Uruguai ou contra a Gana. Aí, pelo amor de Deus, né? Aí o homem não aguenta. Aí não dá. 3h16, rápido intervalo. Daqui a pouco tem um mistério de Fábio Chá. CBN Esportes Campinas, segunda edição. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais. Instagram e Facebook. @CBN Campinas. 99,1 FM. Trânsito. Oferecimento Black Weekend de móveis planejados Regato. Comprou, ganhou uma TV e muito mais. Mário Quintino, hoje com esse CBN Esportes mais curtinho, trazendo as informações pra gente. Boa tarde, Marinho. Oi, Pio, boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha. Eu começo com informações aí do túnel Joá Penteado. Nosso ouvinte que vai em direção da região central diminui a velocidade pouco antes da chegada para Alix da Cunha. Inclusive, tem obra, segundo uma sinalização por ali. Por isso, atenção, você que vai em direção da região central, na Rua Salles de Oliveira. Aí o nosso ouvinte segue sem problemas, região da Vila Industrial. E eu trago informações também da Faria Lima, região do Hospital Mário Gatti, que é um bom caminho nesse momento, nos dois sentidos. Pio. Seu palpite, Argentina e Polônia. Vou ser econômico também, igual eu fui semana passada com o Brasil. 3-0 Polônia. Bem econômico. Tchau, Argentina da Copa. Empolgadíssimo. Muito. Valeu, Marinho. Até amanhã. Valeu, um abraço. Até amanhã. É tempo de jardinar e cuidar da casa. Ofertas especiais para a manutenção do jardim e limpeza da casa. Visite a loja Estil mais próxima e aproveite!
Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais. Instagram e Facebook. @CBN Campinas. 99,1 FM. CBN Esportes Campinas, segunda edição. 3h24, Júlio Nascimento, vamos trazer as informações de Guarani e Ponte Preta numa só, hoje mais curtinho, para a gente saber como estão as preparações aí das nossas equipes. Boa tarde, Julião. E os dois times de Campinas ainda em negociações com jogadores no mercado, sem anúncios em relação a reforços para a próxima temporada, mas é claro que nos bastidores as duas equipes trabalham aí para que em dezembro já esses primeiros nomes sejam anunciados. No caso do Guarani, o Bugre tem apalavrado aí 5 jogadores. O goleiro Tones, Vila Nova, o lateral direito Lucas Marques, ex-CSA, também do CSA vem o Lucão, zagueiro. Negociação também encaminhada com o Derek Lima, 2 jogadores da Chapecoense, e dessa forma a equipe do Guarani trabalha também com outros nomes, como o zagueiro Alan Santos, que estava no Vitória, como o Bruno Michel, atacante que estava no Botafogo de Ribeirão Preto, outros jogadores que estão também nessa lista do Guarani que serão anunciados se tudo correr muito bem aí nas próximas semanas. Em relação às saídas, o Bugre deve oficializar a venda do Bidu ao Corinthians. A negociação aí nos ajustes finais, o Bidu já é tratado no Corinthians como um reforço certo, resta saber o tempo de contrato, ou que tudo indica 5 anos, e também os valores finais dessa negociação. 60% dos direitos econômicos do Bidu pertencem ao Guarani, 40% pertencem à Magno, aproximadamente 8 milhões de reais, deve ser o valor aproximado aí dessa negociação envolvendo o Bidu, Guarani e Corinthians. Em relação à Ponte Preta, a Macaca ainda estuda o futuro do Matheus Jesus, jogador que pertence ao próprio Corinthians, estava emprestado até o dia 31 de dezembro, existe a chance do Jesus permanecer na Ponte. A Ponte tinha uma leva de jogadores corintianos emprestados nessa última temporada, como o próprio Fecim, Matheus Matias, o
O Léo Santos, que foi utilizado durante o Campeonato Paulista, mas depois na Série B foi menos utilizado, até porque passou por uma lesão. Então, todas essas negociações a diretoria da Ponte Preta tem tratado aí nesses últimos dias para definir o seu elenco que vai disputar a temporada de 2023. E muita expectativa em relação à situação do Alisson, né? Por enquanto, o Leonaldo fica, o Felipe Amaral fica, mas o Alisson, ao que tudo indica, não permanecerá no Moisés Zucarelli, porque o Atlético Paranaense já fez uma proposta, a Ponte ainda pode apresentar uma contraproposta, mas a informação que eu recebi é que a Macaca está esperando outras propostas. Se ela vai ficar só com essa do Atlético Paranaense na mesa para analisar e decidir, ou se outros times serão... apresentarão interesse em contar com o Alisson nesta próxima temporada. Inclusive o Internacional foi um dos times que sondou o jogador, viu, Peu? Os dois times no mesmo patamar, Guarani e Ponte, em termos de pensamento para 2023, né, Carlão? É verdade, aquele pensamento de manutenção de base, só que na hora que o mercado se abre, as portas do mercado ficam escancaradas, é difícil, né, a manutenção dos principais valores, no caso aí da Ponte Preta. O Guarani também perdeu alguns jogadores, não por negociação, só o Bidu, mas que não estava no Guarani, mas estava no Cruzeiro, mas a Ponte na iminência de perder o Alisson, que seja só o Alisson, né, que aí dá uma fortalecida no caixa, mas a Ponte não perde a base aí, pelo menos para o início de Série A2 de Campeonato Paulista. Fábio Scheibe desvende o mistério do dia, o mistério da quarta-feira, Fábio Scheibe. Pois não, Rafael Pio, e a FIFA sempre nos surpreendendo, né? O conceituado site esportivo The Athletic revelou hoje que a FIFA considera introduzir disputa de pênaltis após os jogos que terminarem empatados ainda na fase de grupos da Copa de 2026. Meu Deus! Nesse caso, o vencedor da disputa de pênaltis, além de ganhar um ponto da partida pelo empate, levaria também um ponto extra, somando 2 no total. A próxima Copa serão 48 times, ao invés dos 32 atual, sendo 16 grupos de 3 times, em vez de 8 grupos de 4, como está sendo no Catar agora, viu, Pio? Que várzea, não, Carlão? Os caras gostam de inventar, né, Pio? Há pouco tempo já se falava em Copa do Mundo de 2 em 2 anos. Pelo amor de Deus. Cara, quanto menos inventar no futebol, melhor. Mas fazer o quê? Esses dirigentes... Copa do Mundo, eles ficam loucos, Pio! Nossa. Você está acompanhando aquela série que eu te indiquei, Esquema FIFA? Você vai assistir, você vai ver o que é a FIFA, principalmente em época da Copa do Mundo. É grana. Agora, não, e outra, eles estavam esses dias falando de fazer um teste pra colocar o cronômetro, tipo, no basquete. Bola saiu, para o cronômetro. Outro esporte. Não, outro esporte, exatamente. Outro esporte. E agora, eu vou falar, viu, coisas do futebol. Rapidamente, Carlão de Freitas, Argentina e Polônia. Mudei de ideia, Pio! Argentina! Fábio Scheibe! 2-1 Argentina, 2 do Messi, 1 do Leva. Boa! 2-0 Argentina! Até amanhã, gente! Tchau! Tchau! Fique agora com a Rede CBN e a transmissão de Polônia e Argentina, a decisão do Grupo C da Copa do Mundo. A gente volta amanhã. Até lá. Tchau! Repórter CBN.